Olá gente, aqui é o Zé. Nesse vídeo a gente dá início à resolução das atividades da semana 6 de Física 1. Mas antes eu gostaria de dar alguns recados. Primeiro recado, para vocês que vão direto nos exercícios ou nos vídeos de exercício sem passar pelos vídeos de conceitos, que é a grande maioria de vocês. Eu dei alguns recados importantes no primeiro vídeo de conceitos, né, assim como também dei no vídeo de conceitos da semana passada. E alguns deles eu vou repetir. Aliás, um deles eu vou repetir pelo menos. Grupo do Telegram. Se vocês têm interesse em compartilhar suas dúvidas, compartilhar material, se vocês ficaram de fora dos nossos grupos de WhatsApp por conta da lotação, a gente tinha 2 grupos de WhatsApp que estavam lotados. Então o Telegram ele permite a participação de um número muito maior de gente. Então a gente vai ter um grupo só no Telegram, mas felizmente esse limite é bem alto, então vai dar para comportar todo mundo. Então se você não teve chance antes de participar do grupo, né, do SS Univesp, você pode participar agora do grupo do Telegram. O link vai estar na descrição de todos os vídeos que eu postar nessa semana, na próxima semana, e também já está nos vídeos das 2 semanas anteriores. Se você está no grupo do WhatsApp, eu recomendo que você passe para o grupo do Telegram quanto antes, porque eu tenho intenção de fechar os grupos do WhatsApp. Não tem por que ter Telegram e WhatsApp, né? Não faz sentido nenhum, né? Então, na medida do possível, vão passando para o Telegram. Obviamente vocês podem baixar gratuitamente o aplicativo, não vai dar nenhum custo adicional. Tudo bem? O Telegram ele tem várias vantagens. Além de permitir um número muito maior de participantes, dá para a gente deixar disponível para vocês material de estudo. Em algum momento eu vou postar todas as listas, né, dos exercícios que eu resolver, de modo que vocês possam acompanhar no futuro. Pessoas também das próximas turmas vão ter acesso às listas que a gente resolveu, né, que resolveu e postou os vídeos. Também tem livros, outros materiais, tem outros grupos de outras matérias que vocês estejam interessados. Eu permito a divulgação desses outros grupos, até outros grupos de física, não tem problema nenhum. Obviamente tem algumas regras, como não poder postar piadas, esse negócio de ficar dando bom dia, boa noite, Feliz Natal, certo? Também não pode postar material pago de outros grupos. Que mais? Não pode ficar postando opiniões religiosas, políticas, e qualquer coisa do tipo. Qualquer coisa que seja ofensivo, que alguém possa considerar ofensivo. A gente não quer isso, unicamente porque dá um trabalho lascado depois. A gente teve alguns problemas, então a gente quer evitar esse tipo de coisa. O que mais? Muito importante para vocês, eu vi que na lista de avaliação eles estão exigindo que vocês enviem no formato segundo as normas ABNT. E vai lá se saber o que eles querem dizer exatamente com isso. Mas beleza. Beleza. Então vamos começar com o primeiro exercício da lista da semana 6. O enunciado do primeiro exercício. 5 pontos materiais de massas iguais a m estão situados nas posições indicadas na figura. Determine as coordenadas do centro de massa do sistema constituído pelos 5 pontos materiais. Então eu reproduzi aqui a figura, né, um plano cartesiano com os 5 pontos nas coordenadas indicadas. Então a primeira coisa que você precisa fazer é determinar corretamente qual é a posição de cada um desses pontos.
Então, começando por esse, a posição desse ponto é 4, 1. A posição desse ponto é 2, 2. A posição desse ponto é 1, 4. A posição desse ponto é 3, 4. A posição desse último ponto é 5, 6. É esperado que alguns de vocês tenham dificuldade em questão de localização de pontos. É um erro comum, é uma dificuldade comum, então não há problemas. Rapidamente falando, você, para localizar um ponto qualquer no plano cartesiano, você primeiro precisa ver a projeção desse ponto no eixo x, que é a minha abscissa, e depois a projeção desse ponto no eixo y, que é o eixo das ordenadas. Tudo bem? Então o primeiro número vai ser o valor de x, o segundo número sempre vai ser o valor de y. Quando eu falo projeção, imagina que é justamente uma lanterninha que ilumina uma hora nessa direção e a sombra desse ponto vai marcar o valor desse ponto, a posição desse ponto no eixo x. Se você iluminar deste lado, você vai ver a sombra desse ponto projetada na posição y dele. No caso desse ponto, o valor de x é 4, o valor de y é 1. Então a mesma coisa você faz para todos os pontos. Ora ilumina de cima, ora ilumina pela direita. E vê as sombras nos eixos x e y. Então é uma pequena técnica se você tem dificuldade de determinar esses pontos. Então, a ideia aqui é a gente determinar em algum lugar deste plano o que a gente conhece como centro de massa. Vamos chutar que é mais ou menos aqui. Centro de massa ou centro gravitacional, também pode ser chamado dessa maneira. E esse ponto, ele é importante, para quem faltou nas aulas de conceito, tanto as minhas quanto da Univesp. Esse é o ponto onde teremos um equilíbrio, onde todas as forças se concentram. Imagina que é uma gangorra. Só que normalmente a gangorra ela é unidimensional, a gente só considera a distância entre os dois objetos que estão na gangorra ou entre cada um dos objetos e um ponto central. No caso desse sistema, a gente está trabalhando num plano, né? Então seria em duas dimensões. Então imagina que é uma gangorra nas duas dimensões. Então seria possível eu colocar esse sistema em cima de uma gangorra, onde o pedestal, a plataforma, está apoiada nesse centro de massa. Uma vez que eu determine o centro de massa com exatidão e coloque o apoio embaixo desse centro de massa, o sistema ficará em equilíbrio. Essa é uma ideia simples do que a gente quer aqui. Um uso mais complexo é que, caso esse sistema se movimente, né, no espaço, seja lançado, caia, etc., ou forças atuem sobre esse sistema, contanto que as partículas permaneçam equidistantes, aliás, na mesma posição relativa, todas as forças vão atuar sobre o centro de massa, como se toda a massa do sistema tivesse concentrada nesse ponto. Tá legal? A gente vai ver alguns exercícios sobre isso um pouco mais pra frente. Beleza. Então, para determinar o centro de massa, o que eu preciso, na verdade, são dois valores. Um valor de x e um valor de y para determinar a posição. A
De maneira genérica, a posição do centro de massa ela é calculada pela somatória de cada uma das massas, de cada uma das partículas, vezes suas respectivas posições, dividido pela soma de todas as massas. Pode parecer complicado, mas não é. Botou um índice I aqui. E a gente vai ter que fazer, como é um sistema num plano, a gente vai ter que fazer duas vezes essa conta. Uma hora para x. Então, para calcular o valor de x do centro de massa, eu vou precisar dos valores da posição x de cada uma das partículas. E outra hora, eu vou precisar, para calcular o valor de y, eu vou precisar dos valores das posições y de cada uma das partículas. Os valores de massa nunca se alteram, mas eu sempre vou ter que fazer a massa de uma partícula vezes a sua respectiva posição. Eu não posso trocar os valores das massas com os valores de outras posições de outras partículas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar essa somatória total, né, ou a massa total do meu sistema, que eu posso chamar também de MT, que é massa total. Então vai ser a massa da partícula 1, mais a massa da partícula 2, mais a massa da partícula 3, mais a massa da partícula 4, mais a massa da partícula 5. Então eu teria que somar quantas massas houvessem no meu sistema. Se são 5 partículas que compõem meu sistema, então tem que somar as 5 massas. Então por isso que na notação, eu não costumo fazer essa notação, mas a notação da somatória é de I igual a 1 até I igual a N. Sendo que I é justamente o índice da massa. Então I vai variar de 1, que é o valor inicial, até I igual a 5. Eu tenho 5 partículas, então N igual a 5. No caso deste exercício, as massas são todas iguais, e elas são iguais a M. Então a massa de 1 vale M, a massa de 2 vale M, a massa de 3 vale M, a massa de 4 vale M, e a massa de 5 vale M. M é desconhecido, mas são todas iguais, então a gente pode dizer que a massa total do sistema é igual a 5 vezes M. Nada demais. A gente não sabe sequer a unidade de M, né? Não sabe se é quilogramas, se é gramas. E por enquanto não faz muita diferença. Isso não vai impedir a gente de poder calcular a posição do centro de massa. Pois bem, agora que a gente calculou a massa total do meu sistema, eu vou poder calcular o valor das posições x e y do meu centro de massa. Vamos começar com a posição x. Então, R, a posição x do meu centro de massa, vai ser igual a somatória de cada uma das massas vezes a sua respectiva posição. Então teremos M vezes 4 mais M vezes 2
mais m vezes 1 mais... eu vou ter que refazer porque não vai caber. Que beleza. Vamos lá. Então Rx, o centro de massa, é igual m vezes 4 mais m vezes 2 mais m vezes 1 mais m vezes 3 mais m vezes 5. É isso mesmo. E tudo isso dividido pela massa total do meu sistema, que é 5m. Então, recapitulando aqui, obedecendo essa fórmula, eu tenho que somar todos os valores de MI vezes RI. Então, quando MI igual a 1, então eu vou pegar o meu ponto 1, que eu considero esse, pego a massa deste ponto, vezes o valor de x desse ponto. Então vai ficar m vezes 4, que está aqui. Terminei de fazer essa operação. Agora i vai valer 2. É como se fosse um programinha. Quando o i vale 2, eu vou pegar a minha segunda partícula, que é essa daqui, vou pegar a massa dela, que é m, vezes o valor de x, que é 2. Está aqui. Agora i vale 3. Eu pego a massa da partícula 3 vezes a posição x dela, que é essa daqui. Agora i vale 4. Pego a massa vezes o valor da posição x, que é 3, que é essa daqui. E finalmente a massa da partícula 5 vezes a sua posição x, que é essa daqui. Dividido por 5m. Bom, resolver essa conta é razoavelmente simples. Para quem não sabe, não tem problema que a gente vai detalhar aqui. Aqui não é exatamente um vetor, então pode tirar a flechinha. A posição x do centro de massa será igual. Eu não tenho o valor de m, mas como todos os termos aqui estão multiplicados por m, eu posso deixá-lo em evidência. Então vai ficar m que multiplica todos os quocientes. Então 4 mais 2 mais 1 mais 3 mais 5. E tudo isso dividido por 5m. Então, se eu fizesse a distributiva aqui, né, m vezes 4, mais m vezes 2, mais m vezes 1, mais m vezes 3, mais m vezes 5, eu voltaria para essa parte aqui. Mas a vantagem de eu fazer isso é que agora eu posso simplesmente cancelar m. M está no numerador, multiplicando, e ele está no denominador multiplicando. Então ele pode ser cancelado. Estou dividindo m por m, o resultado vai ser 1. Então o que fica é essa soma e um número simples, né, no denominador. Se eu fizer essa soma, 4 mais 2, 6, 5, 7, 7 e 3, 10, mais 5, 15. Vai ficar 15 sobre 5 igual a 3. Então eu tenho a minha primeira posição do centro de massa, o valor de x, que é igual a 3. Para calcular RY do centro de massa, eu uso a mesma fórmula, só que obviamente os valores da posição y vão ser diferentes. Então, da minha primeira partícula, a massa é m, isso sem problema, o valor de y é 1, mais m vezes o valor de y da partícula 2, 2 mais partícula 3, massa é m vezes o valor de y, 4 mais partícula 4, massa vale m vezes o valor
de y, 4 de novo, mais massa da partícula 5 é m, vezes a posição y é 6. E novamente, tudo dividindo por 5m. Y e cm vai ser igual. Então aqui eu tenho algo semelhante que tinha no primeiro caso, né, para calcular Rx. Vou deixar o m em evidência e somar os coeficientes. Então, 1 mais 2 mais 4 mais 4 mais 6, dividido por 5m. Novamente posso cancelar os m's. Em cima fica 6 mais 4, 10, mais 4, 14, 15, 16, 17. 17 sobre 5 e dá 3,4. Como no gráfico ele já dá a escala de x e y como sendo centímetros, então obviamente as posições RY e RX do centro de massa também são dadas em centímetros. Então, a posição do meu centro de massa é igual a 3,4 centímetros. Aí vocês pegam esse valor e colocam no gráfico como foi pedido. Bom, eu espero que não tenha restado muita dúvida. Este é um tipo de conteúdo que eu tinha muita dificuldade, né? Até quando eu comecei a dar aulas sobre esse assunto ano passado, eu tive alguma dificuldade, né? Mas quando a gente começa a tornar um pouco mais complexo, né? Com o deslocamento de alguma dessas partículas. Mas acaba que é razoavelmente simples. O cálculo é simples, o problema muitas vezes é o entendimento conceitual do problema. Eu espero que nisso vocês não tenham tido muitas dúvidas, mas se tiverem, a gente pode ajudar um pouco mais, sem problemas. Bom, então nesse exercício é só isso. A gente fica por aqui, a gente retoma no próximo exercício. Tudo bem? Obrigado pela atenção, até daqui a pouco.